Pronto, de novo, voltando. Vamos fazer mais uma tentativa. Empreender Night com a Cia, Renata de Santo Antônio do Amparo, educadora, artesã. E vamos esperar um pouquinho as pessoas irem entrando. Daqui a pouco a Renata vai tentar de novo, tá? Pessoal, a gente vai tentar de novo com a Renata, tá? Para ver se a gente agora dessa vez consegue. Para dentro da live. Renata, que é uma artesã maravilhosa, educadora, né? Quem indicou Renata para mim foi Lucinha, de Santo Antônio do Amparo, mãe da Raquel, minhas amigas. Renata, Nada, né? nada. É, Ô, gente, é uma pena, porque eu então e Renata. fracassamos. Fiz uma produção e estava doida para contar a história, que é uma história de família. Ó, Renata, gente, tá tentando fazer essa live nós duas conciliar a agenda já tem uns 2 meses. E hoje, infelizmente, aí, a hora que liga no Instagram, a internet dela parece que cai, então não aparece ela, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou reagendar, a gente vai testar antes, Renata, nós vamos ter que testar o seu Instagram. E a gente avisa e posta de novo para vocês, tá Mas bom? essa internet é a que eu faço tudo, faço reuniões online, faço tudo. Pois é, mas olha para você ver, no WhatsApp aparece e aqui não tá aparecendo, ó. Ninguém tá te vendo, entendeu? Será que eu fiz o processo certinho, Simone? É certinho, certinho sim, tá? Gente, todo mundo que entrou na live aí, sinto muito. Eu e Renata estamos assim muito tristes, porque a gente queria muito conversar com vocês hoje, tá? Mas a gente vai remarcar e Renata avisa para todo mundo. A gente só vai acertar essa questão do Instagram mesmo, tá bom? É uma Nós, pena, tá nós vamos todo ter que, mundo falando, nós vamos ter que todo mundo marcar. falando. Que pena, que pena. É uma pena. Nós vamos ter que marcar e gravar e encaminhar para as pessoas, porque será que não é o horário à noite que já está tudo carregado aqui no bairro? Não, porque eu costumo fazer esse horário, entendeu? Pode Tem ser, gente, pode ser. tem gente falando aí para deixar só o áudio, o que, que você acha? Aí você não vai aparecer você que sabe, você quer fazer? Ah, por mim, tudo bem. Então vamos lá, gente. Então hoje vai ser Empreender Night no escurinho. Ô, pessoal, é uma pena, mas vamos conversando, eu e Renata, e depois a gente, de qualquer jeito, combina outra. Renata, quem não conhece Renata, ela é uma artesã maravilhosa, ela é de Santo Antônio do Amparo, é educadora da Rede Municipal de Ensino. Conheci Renata através da Maria Lúcia e da Raquel, de Santo Antônio também. E eu convidei Renata porque a história dela é uma história realmente empreendedora, muito bonita, e ela vai contar essa história para gente. Renata, fica à vontade. Então, boa noite, pessoal. Que pena, né, que a gente não esteja se vendo, mas vocês vão ouvir a minha história, que eu estava doidinha mesmo para contar. Então, Simone, eu também estou muito feliz de estar aqui, de tê-la Que bom, conhecido, que né? bom. E é isso mesmo. De formação, eu sou pedagoga e eu acho que eu tenho uma alma de artesã, de artista, que para alguns teóricos é difícil definir quem é o artista e quem é o artesão. Ele acha que o artista tem muito do artesão e o artesão tem muito do artista. Porque o Sim. artista é aquele que tem uma ideia, um conceito, e a arte fala por si, independe do artesão. Ela toma a Uhum. sua forma. Mas todo artista, para produzir, ele tem que conhecer de material, então ele se torna um pouco artesão, porque ele tem que fazer, moldar a técnica que ele quer produzir. E a minha história foi meio assim. Eu venho de uma família de artistas e artesãos, porque a minha avó materna era uma grande artista e uma artesã, e com muitas habilidades.
E ela conta que a família dela, mesmo muito humilde, todos os irmãos sabiam fazer alguma coisa. Sim. Eu tenho alguns primos do lado paterno que eles falam das habilidades em fazer mesmo um tanto de arte. Uhum. E não podia ser diferente, né? Que Sim. a minha mãe, ela tinha uma alma, tem uma alma de artista até hoje, né? Embora ela não tenha feito mais tanta coisa. E lá no interior, então, ela cuidava da festa cívica, da festa religiosa, das festas culturais. Tanto ela produzia as roupas, os enfeites, ela dava aula naquele tempo muito antigo, né? Antigamente, a minha infância, ela dava aula naquele ginasial, tinha um curso de prendas domésticas, né? Sim. E Tinha mesmo. a minha mãe é muito talentosa, então ela gostava de dançar, ela toca um tanto de instrumento como autodidata, Uhum. bordava muito bem, pintava. Então eu fiquei entre esse meio, vendo a minha avó fazer, minha mãe, e eu sempre estava na minha infância fazendo alguma coisa. Mesmo Sim. minha mãe, como educadora, ela comprava livros, mas sempre me dava alguma coisa, então eu estava sempre fazendo um rabo de gato, um bordado, crochê. Eu andava com aquilo pela casa. Que legal, gente. Muito E bacana. eu acho tão importante que assim, o que a gente faz na infância perdura mesmo, né? E Sim. a força do exemplo, porque isso ficou na minha alma. Então, nós éramos três irmãs. Nós somos três irmãs e minha mãe colocava na aula de dança, na aula de música, um tanto de instrumento, de costura, de crochê, de bordado. Mas eu via que eu não tinha, eu fiz algum tempo música e eu não obtinha sucesso. Então eu fui encontrando o meu caminho e eu descobri que o meu caminho era o fazer e era Entendi. ocupar as mãos, porque eu sempre Sim. tive muita hiperatividade e ao mesmo tempo eu tinha muita falta de atenção, de foco, então aquilo me ajudou, que foi Uhum. realmente ocupar as minhas mãos. Então Entendi. eu fiz um magistério antigo e eu comecei a desenhar minhas pastas das minhas colegas, e eu vi que eu gostava daquilo, então eu comecei a investir. Quando eu terminei o magistério, eu vim para Belo Horizonte, né? Morava no interior até então, e eu vim para fazer o pré-vestibular, para tentar a universidade. E eu queria alguma coisa na área de arte, mas contrariava a vontade da minha mãe, que ela falava que Uhum. aquilo era de esperar marido, que a gente tinha que saber, a gente tinha que saber as coisas, mas que a gente tinha que querer mais. Minha mãe era Aham. muito à frente do tempo e Tá. os anos 80, a mulher conquistando a sua independência, a sua liberdade, né? Mas não adiantava, por mais que eu fugisse, aí meu teste vocacional deu para persuasão, ou então que foi o magistério, né? E aí, Uhum. nesse período, eu morei 3 anos em Belo Horizonte, eu fiz muitos cursos livres, Sim. e eu fiz 1 ano e meio de faculdade de decoração, que era a antiga faculdade de design. Sim. E hoje é a faculdade de design, né? Chamado assim, não tem mais o curso de decoração. Então lá a gente tinha aula de desenho, pintura, composição e eu aprendi muitas técnicas com os outros cursos livres. Então foram buscas e curiosidades. Eu acho que a vontade, que é muito maior do que o desejo, é que me Sim. movia. Não Sim. existia um talento que eu nasci com um talento. Não, eu nasci com a curiosidade e a vontade. Sim. Eu fiz muitos cursos, eu fui buscar aprender. Então, a partir daí, eu ia descobrindo cada vez mais que era o que eu gostava. Então, eu interrompi o curso, casei, voltei para o interior, aí fui cursar pedagogia em Lavras e comecei a trabalhar já com crianças também no meu ateliê.
Então, eu Uhum. ensinava tanto a pintura quanto eu ensinava na escola, né, a formação acadêmica, o primário lá, o fundamental 1. E assim eu fiquei por muitos anos, depois eu vim para Belo Horizonte e fazendo muitos cursos, sempre aqui em Sim. Lavras. E depois eu vim para Belo Horizonte em busca de novas oportunidades, em busca da minha filha, né, estudar. E Uhum. quando chegou aqui, eu tentei obtenção de título com novo título na UFMG, para Belas Artes. E aí eu passei, fui classificada. Na época eu fiquei muito feliz, porque tinha muito engenheiro, muito arquiteto junto, concorrendo, né? A gente faz aquela prova de desenho para obter um novo Sim. título. Mas quando eu cheguei lá, não tinha curso noturno. E o curso Entendi. da UFMG até então, naquele momento, era o dia todo. Aí eu falei, olha, Uhum. gente, vou ter que adiar ainda mais, mas também não vou parar. Então, busquei novas pinturas. Aí eu já tinha comprado um forno quando eu estava no interior. Aí eu mudei de óleo para porcelana, porque a gente gosta do cliente, do freguês, de quem te compra. Então, você quer ofertar coisas novas, né? Claro, E claro. eu comecei a outras buscas. Então, eu busquei cursos de aquarela, sempre cursos livres. Tive muitos professores, porque com cada um a gente aprende uma coisa, uma técnica. Cada um, Verdade. cada um tem um talento, né? E aí eu tinha meu ateliê aqui e também atendia numa casa para idosos, atendia algumas crianças. E depois, por uma questão de logística das alunas, eu passei a atender em lugares diferentes. Então, eu dava minha Entendi. aula no magistério e atendia num condomínio, num bairro tal, X alunas no outro bairro, eu andava. Uhum. E assim eu fui divulgando a minha arte, tendo essa possibilidade de criar, de circular o produto, né? E era uma coisa que cada vez mais eu via que eu gostava. E eu lembro que quando no interior eu saía com a minha mãe para a gente vender as coisas que a gente fazia, eu às vezes quando saía no sábado eu ficava meio impaciente com o horário, doido para voltar, para encontrar as colegas. E eu Aham. um tio, irmão do meu pai, falava: olha, para vender tem que ter calma, não pode ter pressa. Verdade. Certíssimo. Mas eu acho que assim, eu tinha um lado, tenho ainda muito ético, que eu não gosto de convencer demais. Eu falo do Uhum. produto, eu mostro o meu produto, eu gosto muito de cor, sempre gostei, então minha coisa é mais colorida. Sim. Às vezes alguém me pede para fazer uma tela assim, faz um abstrato bem discreto em tons terrosos. Eu tenho dificuldade, porque Entendi. eu falo que eu tenho um pé na África, né? Eu Mas sou assim, bem é o colorida, estilo, né, Renata? É o seu estilo, é o né? estilo Eu de acho cada que um. e falando nisso, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de eu te perguntar, ó, todo mundo aqui está elogiando, excelente profissional, super talentosa, supervisora e professora maravilhosa, tá todo mundo aqui te enchendo de elogios, viu? Olha, Mas Ana, eu queria te perguntar uma coisa, qual que é a diferença, o que que você me diria entre artista e artesã? é como eu te disse no começo aí, Simone, o, há muitos teóricos na área de arte, né? Todos dois trabalham com a estética, que é o sentir. E Uhum. há muitos teóricos que divergem. O artista, ele não produz muito em série. Ele tem uma ideia, conceito e vende aquela ideia e muitas vezes não repete, né? Entendi. O artesão produz mais em série. Mas Uhum. também, muitas vezes, alguns teóricos dizem que não tem como o artista não ser artesão e não tem como o artesão não ser um artista. Porque Tá. eu acho que a alma do artista ela está na percepção da forma, da cor, naquilo que produz aos outros, o que ele faz, né?
o que que sim. remete àquela ideia. Então, eu Uhum, acho que é um pouco disso. E eu descobri, assim, que eu tenho um pouco dos dois, porque eu tanto tenho, às vezes, uma produção. O sim. artista, tanto o artesão quanto o artista, não dá para a gente ter uma produção grande, não, Simone, porque Sim, eu eu já, entendo, claro. eu já peguei trabalhos, assim, de ficar uma semana assentada 10 horas produzindo, 12 horas, e aí Isso. sem fazer atividade física, sem nada, e eu tive até suspeita de trombose, porque assim, não dá Nossa, que para perigo. você trabalhar Sim, direto. E o meu sim. trabalho é muito que depende de mim. Eu não tenho, né, Uhum. como colocar alguém para compartilhar o meu Claro, é fazer. uma coisa individual, né? É um trabalho seu, de autoria sua também. É a Ô, minha Renata, criação. tem algumas pessoas entrando na live depois que a gente começou, estranhando que você não está aparecendo. Então, eu vou explicar, pessoal. Nós tivemos um probleminha com a internet, então a Renata, ela está conversando com a gente, mas infelizmente ela não está aparecendo no vídeo, tá? Mas é uma história maravilhosa, então vale a pena vocês ficarem aí ouvindo a história da Renata. Renata, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da sua história, né? Nós estamos passando por um período de mudança, né? Um período de isolamento devido à pandemia, e eu imagino que a sua vida mudou também, a partir desse isolamento, né? Mas você, como é uma empreendedora, né, e continua empreendendo com o seu trabalho, com o seu artesanato e até com algumas aulas, né? O que que você diria para as pessoas que hoje perderam emprego ou que querem empreender, né, uma coisa nova? O que que você diria para essas pessoas nesse momento que a gente está passando? Olha, Simone, eu tive muitos aprendizados, né? Por isso que eu te perguntei aqui no começo se eu tinha feito todo o processo certinho, porque muita coisa eu não sei. A minha vitrine continua sendo o Instagram, eu não parei de produzir e por ele eu tenho vendido durante esses meses. Uhum, Mas, assim, como eu estou te contando nessa história, são muitos anos de busca, de pesquisa, de leitura, que teoria também, né? Lógico, ajuda você a encontrar o seu caminho. Então, o que a gente diz é exatamente para não desistir, para confiar no seu talento, ouvir os sinais da vida, como eu estou te sim, dizendo que a vida foi me conduzindo para aquilo, mas mesmo fazendo outras coisas, eu observava que eu queria trabalhar com fazer, com as mãos. E eu comecei a ver isso, assim, a ter certeza, a analisar, quando eu lembrava das coisas que eu já fazia desde a minha infância, de onde eu sim. encontrava prazer na minha infância. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? Você Sim. estar atento a conseguir se perceber, perceber os seus caminhos, o que que você gosta. Fácil não tem nada, né? Tem Não, altos, não tem. tem altos e baixos, e se todo artista tem de ir onde o povo está, hoje eu tenho participado de feiras, igual eu estou te falando. Eu estou atendendo hoje no Ateliê Arte Alma, já atendi no Ateliê Cantinho, eu levo a minha arte num bairro, agora eu estou com uma proposta para ir para um outro ateliê no Sagrada Família. Então a gente atende um dia um pessoal de um bairro, outro dia do outro, e é acreditar, não é fácil, mas é buscando e as ideias vão fluindo, né? Quando você faz aquilo que Uhum. você gosta. E Sim. antes, eu comecei assim, tanto da pintura a óleo quanto a porcelana que eu já fazia nos anos 80. Antigamente era tudo muito caro. Então, os desafios hoje, com relação ao dinheiro, não é um produto barato, mas ainda é muito mais em conta do que era naquele tempo. Sim. Eu tenho um grande desafio porque eu queria muito democratizar a arte. Eu comecei a fazer cerâmica, né, em agosto do ano passado, vai fazer um ano. É muita coisa por aprender e eu fico assim, mas eu quero fazer uma arte mais democrática, que todo mundo possa adquirir.
E não é bem assim. A maioria dos produtos são realmente importados, né? A cerâmica, por exemplo, ela é muito interessante que ela trabalha com todos os 4 elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, né? Sim. E é Você, lindo, maravilhoso. você precisa de todos eles para a produção. Mas, obviamente, como eu estou te falando, você precisa de tempo, das Uhum, mãos, né? Do sim. foco. Então, é acreditar. O meu caminho é longo, né? Eu evolui muito na minha pintura. Eu gostaria de fazer uma cerâmica pintada também. O meu foco é a pintura. Uhum. E eu brinco, às vezes, algumas casas que eu vou, eu falo, ah, não, eu melhorei muito, vão comprar outro quadro. Esse não. Mas a gente é um caminho longo. Então, o que eu digo para quem, igual você está falando, que está com esses desafios aí, acreditar, buscar ajuda na tecnologia, que a gente tem que ir Isso. mesmo mostrar, tem que ir onde o povo está, Tem. que acreditar. Renata, e outra coisa, tecnologia é o nosso atual e o nosso futuro. A gente não pode fugir disso, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que tinham loja física, né, passaram a atender e vender pelo Instagram, pelo Facebook, pelos grupos de WhatsApp, que foi o seu caso também, que você teve que mudar para o online, vamos dizer assim, né? O que que foi mais difícil para você, Renata, nessa mudança, nessa adaptação? Conta pra gente aí. Ainda é difícil, não foi não, ainda é difícil, assim, a tecnologia. Agora, recente, tem uma semana, uma colega de escola me pediu se eu dava aula para ela de pintura online. Aí eu falei, olha, eu nunca fiz isso não, mas você me chama aí no Zoom, no Meeting, a gente vê o que que faz, porque ela Olha tem que legal, tá vendo um desafio e um uma desafio. oportunidade. Por Ela que até que, Ela até né? me falou, eu nem sabia, que, assim, eu falei com ela, mas muda muito a cor pelo celular. Aí ela falou, olha, me falaram que no Telegram não muda. Eu falei, não, mas para eu te dar aula tem que ser no Zoom. Então, Sim, assim, porque você tem que ver, você tem que enxergar, e ela também, e né? aí Mas eu, assim, são coisas que nunca foram feitas, mas que são possíveis. Eu mas, acho que é descobrir a melhor forma, né, Renata? E é possível mas, sim. E eu mas, acho uma ideia sensacional. mas pintar requer você observar tanto cor, quanto forma, quanto movimento. Então, eu Sim. falei com ela, eu vou ter que buscar uma nova didática, uma metodologia para te ensinar. É. Como ela Olha é para você ver que professora coisa também, bacana. falei, você vai me Muito legal. ajudando, né? Muito legal, muito legal. Achei a ideia fantástica. Renata, a gente vai começar a despedir do pessoal, agradecer. Em primeiro lugar, gente, eu queria agradecer todo mundo, muita gente assistindo, muita gente escutando a Renata, elogiando. Realmente é uma história, né? Fantástica, uma pessoa incrível, talentosa, uma artesã de primeira. Quem não conhece, gente, Renata e o trabalho dela, ela vai falar para vocês aonde que encontra as obras dela de arte para vocês apreciarem, divulgarem e encomendarem com ela também, tá? Então ela vai dar o Instagram, vai dar as redes sociais dela. E eu agradeço de coração a todos vocês, né? A gente faz essas lives de empreendedorismo sempre. Quem gostou, acompanhe o meu Instagram, que sexta-feira a gente vai ter outra também, tá? Renata, muito obrigada, minha querida. E agora é com você para você falar suas redes, fazer seu agradecimento. Eu que agradeço, Simone. Então, gente, a gente sabe que a tecnologia ajuda demais, mas eu tenho muito cliente que fala assim, eu gosto de ver ao vivo. E normalmente quando eu mostro as coisas é quando eu vendo, né? Porque quando eu vou para Sim. bazar, feira ou mesmo na minha cidade. Então, eu não tenho ainda, eu estou fazendo parcerias com 2 lojas, aqui e lá, mas aí veio essa questão toda. Eu sempre tenho no ateliê, agora no ateliê Arte Alma, uma loja que eu estou olhando no interior também.
Mas eu sempre estou levando lá, as pessoas têm contato. E aqui Uhum. também pelo Instagram, a maioria das pessoas assim, ganha uma coisa e vai com a etiqueta, me liga e procura outra, um amigo de um ganhou e assim que vai indicando. Então eu tenho no meu Face, Renata Helena Carvalho Lage, o meu Instagram é tanto de pedagoga, Renata Helena Pedagoga, e esse como artesã é Renata Helena com dois Hs. As pessoas me perguntam por que se é numerologia. Não, ficou difícil. É porque tinha um outro Instagram, um outro Sim. e-mail, Renata Helena, com um H só. E na hora me veio isso, aí eu coloquei Renata Helena, coloquei um H a mais. Então ficaram dois Sim. Hs por essas vias que normalmente, né, o meu Instagram é a minha vitrine, o meu trabalho, mas pode me pedir para levar até você, que eu levo com prazer, porque eu sei que ao vivo é diferente, muita É. gente fala, e pode me convidar para expor na sua cidade, no seu local de trabalho, seja na escola, onde Isso for. aí. As ideias estão borbulhando e eu acho que agora com a parceria da Simone e a consultoria, vou dar mais um up aí. E se Deus Vai quiser, a mesmo. gente vai fazer outra live com sucesso breve, tá? Pessoal, quem entrou agora e não escutou, a Renata teve um problema com a internet dela, mas a gente preferiu contar a história mesmo assim. E vamos marcar outra, a gente vai testar antes a questão da internet, tudo direitinho. Então, muito obrigada a vocês, Renata. Muito Obrigada, viu, obrigada, querida? Simone. Um beijo E para todo mundo. vamos marcar outra mesmo, tá bom? Aí Bom, a gente convida todo mundo de novo, tá tá? bom. Um beijo, Obrigada. até sexta-feira, gente. Sexta-feira tem mais. Tá bom, Beijo para todo beijo. mundo. Tchau.